Após 20 anos desaparecido, João Grilo voltou a Taperoá e descobriu que a cidade inteira havia aprendido a amá-lo como nunca foi, transformado em lenda, em símbolo, em uma história maior do que qualquer homem de carne e osso poderia suportar ser. Se você está chegando agora, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Conta nos comentários se você já assistiu O Alto da Compadecida 2 e o que essa história fez com você. Existem pessoas que voltam para casa depois de anos longe e encontram tudo do mesmo jeito. A estrada velha, a cidade velha, os rostos velhos, mas existem também aquelas que voltam e descobrem algo muito mais assustador do que a mudança. A terra natal ainda se lembra delas, só que não se lembra direito de quem elas realmente foram. É exatamente desse ponto que o Alto da Compadecida 2 parte. João Grilo retornou a Taperoá, no sertão nordestino, depois de aproximadamente 20 anos ausente. Mas o povo da cidade não estava esperando um homem, estava esperando uma lenda, uma história, um milagre. Um símbolo que eles mesmos ajudaram a construir, tijolo por tijolo, a cada vez que Chicó abria a boca para contar mais uma façanha do amigo desaparecido, e é exatamente por isso que essa segunda parte não vive apenas de nostalgia. Ela vive de uma tristeza muito humana, a de ir embora longe demais, e quando finalmente voltar, perceber que todos adoram a sua imagem mais do que a você mesmo. Se olhado por fora, o Alto da Compadecida 2 parece um reencontro. João Grilo voltou. Chicó encontrou o amigo de volta. O público reencontrou dois personagens que já viraram ícones do cinema e da cultura brasileira. Mas por baixo desse reencontro existe uma pergunta muito mais dolorosa. O que acontece quando a vida real de uma pessoa é substituída pela história que outra pessoa contou sobre ela? João Grilo não voltou apenas a Taperoá. Ele voltou de frente para uma sombra que carregava o seu próprio nome. Uma sombra que foi sendo recontada, engrandecida, santificada e espalhada de boca em boca durante 2 décadas inteiras, até que ficou mais forte do que qualquer homem verdadeiro. O que esperava João em casa não era mais uma memória, era uma lenda. À primeira vista pode parecer bonito. Quem não gostaria de ser lembrado? Quem não gostaria de voltar depois de 20 anos e ouvir a cidade inteira pronunciar o próprio nome? Mas o problema está exatamente aí. Eles chamam pelo nome de João Grilo, só que não é mais João Grilo que eles enxergam. Porque quando um ser humano é transformado em lenda, ele perde o direito de ser comum. Não pode mais se cansar, não pode ser medíocre, não pode errar. Não pode mais viver como um homem pequeno, esperto, com medo, egoísta, cheio de amor e de contradições como sempre foi. A lenda precisa ser maior do que a vida real. E por isso mesmo, a lenda é também mais cruel do que a vida real. Ela faz com que uma comunidade inteira ame a imagem de alguém, mas não deixe nenhum espaço para que esse alguém possa simplesmente ser ele mesmo. O que torna esse tema ainda mais rico é que o responsável por criar a lenda não é um inimigo, é Chicó. Chicó contou sobre João Grilo para sobreviver, para lembrar, para existir, para segurar um amigo que não desaparecesse de vez da própria vida. Visto de certo ângulo, isso é um gesto profundamente comovente, porque às vezes as pessoas contam e recontam sobre alguém justamente porque têm medo de que, se pararem de contar, essa pessoa morra pela segunda vez. Mas é exatamente aí que o filme toca em um paradoxo muito bonito e muito difícil. A amizade também pode ser o lugar onde começa um mal-entendido que dura décadas. Chicó segurou João pelo fio das palavras, mas esse fio também foi aos poucos tomando o lugar do João de verdade. Em outras palavras, o melhor amigo foi exatamente quem ajudou o mundo inteiro a amar uma versão de João que o próprio João jamais conseguiria habitar. E o filme não para nessa dor individual, ele vai mais longe. Quando uma multidão já acredita em uma lenda, sempre haverá quem queira explorar essa lenda. A sociedade tem um talento muito antigo para transformar pessoas em símbolos. Símbolo é mais fácil de vender, mais fácil de adorar, mais fácil de manipular, mais fácil de usar. Um homem de verdade é complicado, imprevisível, difícil de controlar. Mas uma lenda é diferente. Pode ser erguida como bandeira, pode ser usada como slogan, pode ser arrastada para jogos de poder que ela mesma nunca escolheu jogar. Quando João Grilo retorna a Taperoá, ele não encontra apenas o afeto do povo. Encontra forças locais, interesses políticos e disputas que enxergam no seu nome um capital simbólico valioso demais para ser desperdiçado. A tragédia de João, então,
Não é apenas que foi mal compreendido, é que a sociedade o transformou em algo mais útil do que ele mesmo. Um símbolo conveniente. Por isso, o Alto da Compadecida 2 não é apenas um reencontro para fazer o público sorrir de saudade. Se quisesse viver só de nostalgia, não precisaria tocar nessa dor. O que faz dessa sequência algo que vale existir é que ela entende uma verdade muito concreta. O tempo não apenas envelhece as pessoas, o tempo reescreve a maneira como os outros as enxergam. Depois de 20 anos, ninguém volta inteiro. A cidade não volta inteira, a amizade não volta inteira, a memória não volta inteira e a própria pessoa também não volta inteira. O filme pode continuar engraçado, pode manter o charme e a malandragem que o público conhece e ama, mas por baixo de tudo isso existe uma história muito adulta. O preço de ser amado por uma imagem mais bonita do que a verdade. Talvez o que haja de mais triste em O Alto da Compadecida 2 seja isto. João Grilo não voltou para reconquistar o seu lugar. Ele voltou para descobrir que o lugar já estava pronto, já estava reservado, já estava decorado, só que tinha sido construído para outra pessoa que usava o seu rosto. E às vezes, essa é a solidão maior. Não é não ser lembrado, é ser lembrado por todo mundo de um jeito que não é mais verdadeiro. Ser reconhecido não é o mesmo que ser acolhido. Voltar para casa não garante pertencer. E às vezes voltar é apenas um instante em que se enxerga com total clareza a distância entre quem se foi e a história que o mundo contou sobre essa pessoa enquanto ela estava longe. Se fosse resumir O Alto da Compadecida 2, em poucas palavras, não seria como uma segunda parte feita de saudade. Seria como a história de um homem que voltou para casa e descobriu que a própria terra natal o transformou em lenda para poder amá-lo mais fácil, acreditar nele mais fácil e também usá-lo mais fácil. Porque, no fim das contas, voltar não garante ser recebido. Às vezes, voltar é só o momento em que a gente enxerga com mais nitidez a distância entre quem a gente foi de verdade e a história que o mundo decidiu contar no nosso lugar. Você já teve a sensação de que alguém te lembrava de um jeito que não era mais você? Ou que a versão que as pessoas tinham de você já não tinha mais nada a ver com quem você virou? Conta aqui embaixo nos comentários. Deixa o like se esse conteúdo chegou até você de verdade, compartilha com quem ama o cinema brasileiro com profundidade e se inscreve no canal para não perder as próximas análises,